Você deve estar ouvindo muito falar sobre incels desde a semana passada, quando estreou a série Adolescência na Netflix. É muito importante a gente falar sobre isso, mas o assunto não é novo, eu já falei várias vezes. A primeira vez que eu escrevi sobre incels foi em 2018 e eu me lembro que teve gente que fez piada, disse que eu estava inventando aquela história, porque é muito louco mesmo. Em 2018, um homem de 25 anos atropelou, matou 10 pessoas, a maioria mulheres, e deixou mais 13 feridos numa rua famosa e movimentada em Toronto, que é a capital do Canadá. Na época, o mundo estava vivendo alguns atentados jihadistas, e a primeira suspeita foi que o assassino era parte de uma cruzada contra infiéis. Era isso que foi pensado. Mas o que foi descoberto é que o motorista da van que provocou aquela tragédia absurda num país relativamente pacífico fazia parte de uma comunidade online autodenominada incels. Incel é uma junção de duas palavras em inglês que em português significa celibato involuntário. É isso. É um homem que não transa, mas acha que a culpa não é dele. Para esses caras, a culpa de uma vida sem conquistas amorosas, da falta de sexo, é das mulheres. Para eles, as mulheres têm tudo fácil na vida e são elas as culpadas da sua vida sexuada. Eu não me lembro de ter ouvido falar deles até o caso de Toronto em 2018, mas de lá para cá, eles passaram a ser monitorados, pesquisados, porque o número de membros não para de crescer. E alguns casos de assassinato foram cometidos por homens dessas comunidades, onde eles acabam virando heróis. Pois é, heróis. Mas tem uma coisa que tem sido pouco falada. Esse grupo misógino, em particular, odeia parte dos homens que eles também culpam por suas frustrações. Bora falar sobre isso? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e especialista em cobertura de gênero. Eu escrevo sobre esse grande universo feminino e masculino há uns 25 anos, cada vez mais para tentar diminuir esse abismo enorme que existe entre homens e mulheres. Antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao meio. Aproveita para assinar o canal, acionar o sininho aí para receber as notificações, deixa seu like, manda o vídeo para quem você quiser. E também se inscreve para receber a newsletter do Meio, que chega todo dia na sua caixa postal com todas as notícias que você precisa para passar o dia bem informado. São só 8 minutos de leitura. Vamos embora conversar? Eu sempre me lembro de uma frase de jornalista que foi a maior referência que eu tive na profissão, Clóvis Rossi, que ele fala o seguinte: o mundo contemporâneo é uma fábrica incrível de loucos. Pois é. O caso de Toronto que eu mencionei no começo do vídeo acabou relacionado aos incels, porque o assassino, não vou falar o nome dele aqui não, tinha elogiado um incel famoso chamado, também não vou falar o nome dele. Em 2014, esse cara matou 6 pessoas antes de cometer suicídio, mas antes disso ele lançou um manifesto de 137 páginas com o título Meu Mundo Torturado. Nesse documento ele falava da rejeição que ele sofria, de nunca ter tido uma namorada, de jamais ter beijado alguém e de ser virgem aos 22 anos. São casos de feminicídio também, se a gente olhar apenas a motivação, mas as vítimas nem sempre são só mulheres. Mas a gente já chega nesse ponto, calma aí. Os incels começaram a ganhar interesse dos pesquisadores porque foi um grupo que cresceu no meio de outros grupos de homens que se organizam na internet. E eu não estou falando de homem que se junta para falar de futebol, de corrida de carro ou de mercado financeiro. A coisa é muito mais complicada. Existe uma coisa chamada internet masculina, a machosfera. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. É como os pesquisadores batizaram esse universo que tem cada vez mais usuários.
Tem grupo de ativistas dos direitos masculinos, sério. Tem um grupo chamado MGTOW, que é o Men Going Their Own Way, que é algo como homens que seguem o seu caminho. Tem várias ramificações. Esse grupo é um grupo misógino onde os homens discutem como combater a crise da masculinidade contra a suposta feminização do mundo. Na prática, eles desprezam tanto as mulheres que resolveram ficar sozinhos e repudiam qualquer relação com as mulheres, inclusive os homens que se relacionam com as mulheres. Ou seja, misoginia. Eu conheço algumas mulheres que decidiram ficar sozinhas, que não querem relacionamentos, mas nem por isso resolveram se organizar para detestar os homens. Como nós, mulheres, temos conquistado espaço, viva, tem homem que fala, opa, aí não. E essa galera que estava odiando a gente lá em silêncio começou a encontrar eco para as frustrações da sua masculinidade frágil. Há muitos grupos misóginos, mas os incels são uma versão turbinada de tudo que a gente está vendo, porque a solução para as suas frustrações é a violência, não é ficar longe das mulheres. Os incels são um grupo específico de homens que celebram o ódio às mulheres por causa das suas frustrações afetivas e sexuais. Esses homens encontraram na internet um refúgio para canalizar os seus fracassos, as suas insatisfações, e transformam todos esses maus sentimentos, lembrando o ministro, em ódio e às vezes violência, porque não tem uma vida romanticamente e sexualmente ativa. Numa tradução bem simplista, é um bando de virgão que passa o dia atrás de um computador reclamando que não transa, colocando a culpa na mulher. O grande problema é que alguns deles têm despejado a raiva e têm feito vítimas. E pior, estão contaminando as novas gerações, como a gente viu na série Adolescência. E aqui chegamos ao meu ponto. Incels também odeiam homens. Claro que não todos os homens. O personagem Jamie de Adolescência faz uma referência que não pode ser ignorada. A teoria 80-20. Essa teoria sugere que 80% das mulheres se sentem atraídas por apenas 20% dos homens. É uma conta que não fecha. E esses homens são odiados, ridicularizados pelos incels, são alvos de raiva, de violência também, de memes e são tratados nesse universo como Shed. Os Sheds são uma caricatura do homem sexualmente bem resolvido, que tem personalidade, autoconfiança, os caras populares. E são geneticamente superiores. Eles representam os 20% que serão sempre escolhidos pelas mulheres, que na cabeça dos incels só buscam dinheiro e são manipuladoras. Essas mulheres são chamadas de Stacies. Eu sei, gente, parece tudo uma grande maluquice, mas as consequências têm sido trágicas e vão continuar sendo. Como eu falei, esses grupos já estão sendo monitorados, tanto que um deles foi banido da internet por incitação à violência. Um usuário reclamava do seu colega de quarto que tinha namorada e falava sobre a família, ou seja, era um cara bem amado. Os outros membros desse grupo acabaram encorajando esse cara, mandando instruções de como ele deveria castrar o amigo. Dá para acreditar? Castrar o amigo. Outro homem relatava de um jeito absolutamente furioso que não podia fazer suas caminhadas porque havia no caminho mulheres que usavam leggings muito justas e transparentes apenas para se exibir para homens como ele sexualmente frustrados, enquanto elas se relacionavam amorosamente com outros que são os privilegiados. E esses privilegiados merecem ser atacados. Realmente doido, mas é perigoso. Essa ideia de castrar outro homem é um bom exemplo da raiva que esses homens sexualmente ativos despertam nos incels que acham que são inferiores. Eu li outro dia que eles se sentem derrotados na loteria genética. Então, basicamente, os incels se sentem não apenas rejeitados pelas mulheres, mas vítimas de uma sociedade onde não há lugar para eles. O debate nesses grupos é tão insano que houve uma proposta de incluir na discussão do Me Too,
que é o movimento americano, brasileiro, mundial contra o assédio, o que eles chamam de estupro reverso. Os moços alegam que recusar sair com alguém por causa da aparência, peso, raça, é violência. O que eles defendem é o seguinte: negar amor e afeto a alguém por causa de gordofobia, racismo, transfobia é estupro reverso. E vítimas de estupro reverso são vítimas. Você deve estar nesse momento falando, pô, Marilis, nem todo homem. Eu concordo totalmente com isso, como vocês devem ter visto nos meus vídeos. Não, eu não acho que todos os homens odeiem as mulheres. E eu também sei por isso, porque felizmente eu fui criada num ambiente saudável, por um pai amoroso. Eu tenho amigos, colegas de trabalho que são parceiros nas causas feministas. Eu chamo eles para cá. Eu tenho um marido que talvez seja até mais feminista do que eu. Mas isso é um assunto para um outro dia. Fica aqui o meu convite para você, que é homem, que tem dúvidas sobre o que significa o feminismo, o que é o feminismo, que deixa sua pergunta aqui. Vamos conversar, vamos abrir um canal de diálogo. Se você tem amigos que ainda não entenderam o que é o feminismo, eu conto com você como aliado nessa luta, que é uma luta por igualdade, não é uma luta por superioridade. Vamos junto? Aí, dica de ouro para você que não perde um filme que te põe para refletir e descobrir novos pontos de vista. Woodstock. 3 dias que definiram uma geração, contados por quem fez esse festival acontecer. Os seus produtores. Espere depoimentos de quem viveu intensamente esse momento, com todos os seus percalços, desafios e curiosidades. É para não piscar o olho. Coração partido tem cura. E não sou eu quem está falando, tá? É a ciência da separação. Amor e dor mostram os efeitos no nosso corpo do apaixonamento e do término. E o melhor, você vai conhecer potenciais estratégias para curar um coração partido. É bem mais do que interessante, tá? O experimento econômico realizado pelo Fed, o Banco Central Americano, por 14 anos, nessa tentativa de revitalizar a economia americana, é o mote de a era do dinheiro fácil. Conhecida como a política de dinheiro fácil, a produção mostra suas consequências amplas e desastrosas, como o aumento da desigualdade social e, claro, a ascensão da extrema-direita. Fundamental para entender os rumos da economia mundial hoje. Sabia que a ascensão dos evangélicos no Brasil e no mundo foi impulsionada pela indústria do petróleo e a sua aliança com a direita? Essa é apenas uma das revelações de Evangélicos, da Fé ao Poder. É um documentário obrigatório para mergulhar nessa corrente do cristianismo que forma grande parte do eleitorado no Brasil. Gostou? Essas produções estão disponíveis no aplicativo de streaming do Meio. Por R$15 por mês você encontra uma curadoria sempre atualizada que você não vê por aí. E ó, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento e é fácil. Vem para o Meio Premium.